Boa noite, amados irmãos. Com alegria que hoje, mais uma vez, podemos viver a palavra pastoral. Hoje, à noite de quarta-feira, do dia 1º de março de 2023. E sejam todos bem-vindos para esses momentos que estaremos reunidos aqui em torno da palavra do Senhor. Sou o pastor Alberto, da comunidade de Santana, e hoje eu trago aqui para vocês a palavra escrita, a palavra de hoje, o texto de hoje, que está em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7, que está assim: Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amados irmãos, essa palavra é escrita pelo apóstolo Paulo, a comunidade de Coríntios. Ele faz ali ele escrevia esse texto e fazia uma comparação, de como funciona, a semeadura e a colheita. Então, o apóstolo Paulo ressaltava que aquele que semeia pouco, colhe pouco. Isso tudo não significa, no entanto, que a salvação possa ser conquistada através de boas ações somente. Mas que as boas obras, incluindo a ajuda aos necessitados, são uma resposta aos dons de salvação recebidos por Deus. Então esse é um ponto importante para nós observarmos, que as nossas ações, elas são motivadas pelos dons, de salvação que o Senhor que deu a nós, colocou em nossos corações e em nossas vidas. Esse é um dos pontos importantes, porque nós não teríamos habilidades, ou conhecimento, ou capacidade, se não fosse por Deus, por tudo que o Senhor tem colocado em nossas vidas. E essa palavra ela tem um sentido muito importante também, amados irmãos, pois, afinal de contas, nós estamos na semana, no próximo domingo, será o serviço divino, em que nós oramos, lembramos aqueles que já partiram, são os falecidos, e ali muitos têm necessidades, também muitos buscam a palavra do Senhor, também muitos precisam receber os sacramentos, o batismo com água e com o Espírito Santo e a Santa Ceia. Então, de certa forma, essa palavra dada para hoje, ela já está nos conectando ao serviço divino de domingo, onde todos nós estaremos nas nossas congregações, ouvindo a palavra e orando por aqueles que já partiram, que estão do outro lado da margem, os falecidos. Então, a palavra de hoje, o apóstolo Paulo, que escrevia Coríntios, ele encorajava, incentivava aos irmãos daquela comunidade a doar, a ajudar com dinheiro, aos necessitados de Jerusalém. Isso nos faz pensar que isso, amados irmãos, a atitude de doar, de ajudar, não é só de agora, é de muito tempo. Recentemente, por exemplo, aqui em São Paulo, houve uma catástrofe, muitas chuvas, e aí então tudo isso gerou mortes e prejuízos. Então muitos se mobilizaram e foram atrás para ajudar. Isso deve ser feito sim. Veja que o apóstolo Paulo pedia para que os irmãos naquele tempo de Coríntios pudessem e incentivou eles para que pudessem ajudar em Jerusalém. Então Paulo ressaltou que ninguém deve se sentir obrigado. Vejam, esse é um ponto muito importante. Ninguém era obrigado a fazer a doação, mas que deveria fazê-lo voluntariamente e com alegria. Então, nesse texto bíblico, amados irmãos, Paulo se refere ao coração. Isso é, escolha pessoal, como deve ser feita. Se alguém decidir fazer uma doação, isso não deve ser feito apenas
voluntariamente, mas também com alegria. Essa é essa mensagem que o apóstolo Paulo dava e incentivava os irmãos ali de Coríntios, né? Então, ao compartilhar nossos bens, nossas posses, né, com alguém necessitado, também mostramos que não estamos apegados às coisas materiais. Deus vê com graça e alegria, né, o desapego das coisas, o nosso desapego para as coisas materiais. Então, podemos ser doadores alegres de muitas maneiras, como, por exemplo, trazendo nossas oferendas na casa do Senhor com alegria, com gratidão, doando aos necessitados ou ajudando ao nosso próximo em palavras e doações. Vejam, também ajudando ao nosso próximo em palavras e doações. Tudo isso, amados irmãos, demonstra todo o nosso amor, né? Tudo aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações através dos dons que temos recebido pelo Espírito Santo. Então, a oração, né, que nós falamos, né, e agora lembramos dos falecidos, né, ela pode-se também ser um doador alegre ao se interceder fervorosamente, com amor, com alegria, né, com força, pelos outros em oração e desejar a salvação não apenas para nós mesmos, né, mas para nossos entes queridos, mas também para as pessoas que estão distantes ou são desconhecidas. Tudo isso é especialmente verdadeiro para os que partiram, né, para os que estão na eternidade, pelos quais oramos no próximo domingo. Lembremos, próximo domingo é um dia muito especial para a comunidade Nova Apostólica em todo o mundo. Intercedamos por eles, pelas almas que já estão lá no reino dos falecidos, né? E possamos fazer isso e pedir para que Deus lhe abra os caminhos para eles, que o Senhor possa dar a luz para que eles possam ter a comunhão com Cristo, para que eles possam se preparar para a salvação, né? E isso, amados irmãos, nós temos aprendido ao longo de muitas vezes que nós estamos na casa do Senhor, que a nossa vida não termina aqui. Quando o Senhor nos criou, Ele nos criou, sim, com um corpo perecível, né? Mas a alma e o espírito para a eternidade, né? Para viver eternamente. Então, amados irmãos, muitos que partiram daqui, sim, partiram talvez em situações em que não chegaram ao reconhecimento, muitos partiram daqui em situação de ódio, de rancor, de tristeza, de afastamento do Senhor, né? E para todas essas almas e muitas outras situações que não foram nem comentadas aqui agora, precisam de oração, precisam da reconciliação com o Senhor. Então, o nosso doar, né, e o doar com alegria, novamente, como o apóstolo disse a Coríntios, não é uma questão voluntária. Não é um voluntariado. Não, é por amor. O Senhor tem nos ensinado que o amor é o maior dos sentimentos. E nós queremos trabalhar, né, agir conforme aquilo que o Senhor nos ensinou, pelo amor, por amor. Então, devemos interceder por eles na nossa oração, pedir para que Deus abra os caminhos, para que eles creiam e recebam os sacramentos, né, para ter a comunhão com Cristo. A fé em Jesus, né, no retorno de Cristo, na nova criação, devem preencher todas as almas, todas as pessoas, né? Seja aqui, entre nós que estamos vivos ainda, né? Seja aqueles que já partiram, estão lá no lado dos falecidos, na outra margem. Então, a oração de intercessão é, portanto, uma boa obra, um benefício ao próximo, né? Essa oração, amados irmãos, encontra graça aos olhos do nosso amado Deus, do nosso Senhor. Então, desde já, né, preparamos os caminhos
para que no próximo domingo todos nós possamos estar ligados, né, muito fortemente, entranhável com os nossos apóstolos, para que essas almas que estão necessitadas, e temos a certeza disso porque Jesus Cristo tem ensinado e nos ensinou isso através da parábola de Lázaro e o homem rico, né? Então mostrava que ali, enquanto um estava, né, sob os cuidados de Abraão, outro estava em sede, né, distante e com muita sede distante de Abraão. Então, amados irmãos, se Jesus Cristo nos ensinou isso através dessa parábola, temos muito a nos preparar e orar e pedir para que o Senhor olhe por essas almas também. É isso, né? Temos aqui essa palavra, com alegria tive essa oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que todos estejam bem, né? Cercado daqueles que amam vocês e que nós, amados irmãos, possamos nos preparar para esse serviço divino do próximo domingo, que é muito importante. Vamos orar para aqueles que já partiram e que estão necessitados e façamos isso com alegria. Amém? Uma boa noite para todos. Tchau, tchau.